Desde cedo, aprendemos a nomear características como se fossem imutáveis. Ela é ansiosa. Ele é fechado. Ela tem um temperamento difícil. Essas frases, repetidas com tanta naturalidade, tornam-se rótulos colados à nossa pele, como se tivessem nascido conosco. Mas e se eu te dissesse que grande parte do que você chama de sua personalidade pode ser, na verdade, um conjunto de defesas emocionais moldadas pelo trauma? Gabor Maté nos convida a olhar para além da superfície, a enxergar não o que parece ser um traço de caráter, mas sim uma cicatriz emocional travestida de identidade. Quando uma criança cresce em um ambiente onde não pode ser verdadeiramente vista, ouvida ou aceita como é, ela se adapta. Essa adaptação não é consciente. Ela nasce do instinto de sobrevivência. Uma criança que vive em constante tensão aprende a ser hipervigilante, a antecipar as emoções dos outros, a evitar conflitos. Com o tempo, essa hipervigilância vira o que chamamos de preocupação constante ou necessidade de agradar. Não é uma escolha, é uma resposta. É um trauma disfarçado de personalidade. A personalidade, portanto, não é apenas um conjunto de traços naturais. Ela é também um campo de batalha, onde o eu autêntico foi silenciado para que o eu adaptado pudesse sobreviver. E quanto mais a sociedade valida esse eu adaptado, a pessoa que sempre sorri, que nunca incomoda, que aguenta tudo calada, mais difícil se torna escavar de volta até a essência. Você começa a acreditar que ser forte, controladora, perfeccionista ou insensível é apenas quem você é, quando, na verdade, pode ser apenas o que você precisou se tornar para não desabar. Essa constatação é dolorosa, mas profundamente libertadora. Porque se a personalidade é um disfarce do trauma, isso significa que é possível desmontá-la, desconstruí-la e reencontrar aquilo que foi perdido. A criança que você era antes da dor. A essência que ainda vive sufocada, debaixo de camadas e camadas de condicionamentos emocionais. Quantas vezes você se viu repetindo padrões que te ferem, atraindo pessoas que te diminuem, reagindo com raiva ou apatia quando o que mais queria era acolhimento? Isso não é azar nem falha moral. Isso é a programação emocional do trauma agindo. Gabor Maté explica que, para muitos de nós, o trauma não está no que aconteceu, mas no que não aconteceu, no amor que não recebemos, no olhar que nos faltou, na validação que nunca veio. E é assim que nascem as máscaras que chamamos de personalidade. Se você cresceu ouvindo que precisava ser forte, talvez tenha aprendido a engolir o choro. Se disseram que era difícil de lidar, talvez tenha se retraído para ser menos. Se pediram que fosse sempre a boazinha, talvez tenha desenvolvido a compulsão de agradar, mesmo quando isso te machuca. Essas são adaptações, não características fixas. São respostas emocionais à dor invisível da infância. E quanto mais cedo começarmos a reconhecê-las, mais perto estaremos da nossa cura. Gabor Maté afirma com clareza: o trauma não está no evento em si, mas na desconexão interna que ele cria. Essa desconexão, especialmente na infância, nos afasta de nossa essência para que possamos nos encaixar, ser amados ou simplesmente sobreviver. O preço? Uma identidade construída não sobre quem somos, mas sobre o que os outros precisavam que fôssemos. Imagine uma criança que percebe que sua espontaneidade incomoda. Ela se retrai. Que sua sensibilidade é chamada de fraqueza. Ela endurece. Que sua raiva é punida. Ela se cala. A cada pequeno abandono emocional, a criança esculpe uma nova versão de si, mais aceitável, mais segura, mais invisível. Essa versão vai crescendo com ela e, com o tempo, torna-se o que chamamos de jeito de ser. Mas esse jeito é muitas vezes apenas uma defesa, uma forma de garantir amor, mesmo que à custa da própria autenticidade. E quanto mais tempo passamos dentro desse personagem, mais esquecemos que estamos atuando. A mulher controladora, o homem insensível, a pessoa que diz não preciso de ninguém, todos são máscaras que se moldaram para esconder a dor de não ter sido acolhido como realmente era. Essa adaptação emocional é sutil e silenciosa. Às vezes,
Ela se manifesta como rigidez, outras vezes como ansiedade crônica. Pode ser o excesso de racionalidade, a busca por validação, o medo de intimidade ou a tendência a se sacrificar pelo outro. Cada um desses comportamentos foi um dia uma forma de se proteger. E hoje continua operando no piloto automático, mesmo que nos afaste da vida que realmente desejamos viver. O eu adaptado é inteligente. Ele nos protegeu de dores insuportáveis, mas também nos impede de viver com plenitude. Porque viver com plenitude exige vulnerabilidade, espontaneidade, conexão real. E isso é impossível quando passamos a vida inteira presos em personagens que foram moldados para sobreviver, não para se expressar. O processo de cura, então, não é sobre melhorar a personalidade. É sobre reaprender a ser, tirar as armaduras, olhar com compaixão para as partes que desenvolvemos por necessidade e começar pouco a pouco a abrir espaço para o eu autêntico, aquele que ainda existe, mesmo que soterrado por décadas de condicionamento. O eu autêntico não é perfeito. Ele sente medo, insegurança, raiva, desejo. Mas ele também sabe amar com verdade, expressar com clareza, criar com liberdade. Ele não precisa ser consertado, só precisa ser libertado. E para isso, precisamos questionar aquilo que chamamos de personalidade. Parar de repetir que sempre fui assim e começar a nos perguntar: de onde veio essa parte de mim? Quem eu precisei ser para ser aceita? Quantas partes minhas foram silenciadas para que eu fosse amada? Essas perguntas não são fáceis. Elas abrem feridas, mas também abrem portais de cura. Porque ao nomear o trauma, começamos a dissolver seu poder. E ao enxergar o que estava escondido, damos ao nosso verdadeiro eu a chance de florescer pela primeira vez. Quantas vezes você já usou a frase "eu sou assim mesmo"? Talvez para justificar sua necessidade de controle, sua tendência a evitar confrontos, seu medo de se expor ou aquela constante autossabotagem que você não entende. Mas será que isso que você acredita ser a sua essência realmente é você? Ou é só o que restou depois de ter se adaptado tantas vezes para ser aceita? Gabor Maté nos desafia a romper com o conforto das explicações rasas. Ele nos convida a olhar para dentro com olhos mais honestos e perguntar: essa parte de mim nasceu comigo ou foi aprendida por necessidade? Muitas vezes, o que chamamos de eu é apenas o conjunto de comportamentos e respostas que aprendemos para evitar dor, rejeição e abandono. Uma mulher que cresceu sendo elogiada por não dar trabalho pode se tornar na vida adulta alguém que nunca impõe limites. Um homem que sempre ouviu que chorar é fraqueza pode se tornar emocionalmente indisponível. Uma pessoa que foi ridicularizada por suas ideias pode, com o tempo, se tornar silenciosa e insegura. Essas são adaptações, e por mais que pareçam traços de personalidade, são apenas as marcas do trauma camufladas na identidade. Quando alguém diz "sou fechado", muitas vezes quer dizer "fui ferido demais para me abrir de novo". Quando diz "sou forte", pode estar dizendo "ninguém nunca esteve lá por mim, então aprendi a me virar sozinha". A linguagem da personalidade é frequentemente o eco de um passado que não foi digerido, elaborado, acolhido. O perigo de acreditar cegamente que sou assim é que isso nos impede de mudar. Nos aprisiona em versões de nós mesmos que já não fazem sentido, mas que continuam operando por inércia emocional. E mais, essa crença impede que os outros nos vejam de verdade. Porque se você acredita que não sabe amar, talvez evite relações profundas. Se acredita que não sabe se posicionar, talvez nunca descubra sua força. E assim, seguimos repetindo padrões que já não nos servem, mas que ainda definem quem achamos que somos. Gabor Maté fala com clareza. O trauma cria uma separação entre o self autêntico e o self adaptado. E quanto mais tempo passamos vivendo como o eu adaptado, mais estranhos nos tornamos de nós mesmos. Começamos a sentir um vazio inexplicável, uma desconexão profunda, uma sensação constante de estarmos fora do lugar, mesmo quando tudo parece certo por fora.
Esse desconforto é o chamado da alma para voltar para casa, para reencontrar aquilo que foi deixado para trás em nome da aceitação. A cura, nesse caso, não vem de construir uma nova identidade, mas de desconstruir aquela que foi moldada pelo medo. Vem de se permitir sentir, questionar, chorar, lembrar e, principalmente, se acolher. Mas atenção, essa jornada não é sobre culpa. Não se trata de julgar o eu adaptado como algo errado. Pelo contrário, ele foi essencial. Ele te protegeu quando ninguém mais pôde. Ele te manteve vivo emocionalmente quando o ambiente era hostil. Ele merece gratidão. Mas agora que você tem consciência, talvez já possa dizer a ele: obrigado por me proteger até aqui. Agora eu cuido disso. Essa transição é sutil, mas poderosa. Quando você começa a perceber que seus comportamentos não são imutáveis, que suas reações não definem quem você é, e que sua história não precisa se repetir, você abre um portal interno para a verdadeira liberdade emocional. Você começa a experimentar momentos de autenticidade, pequenos flashes do eu verdadeiro, aquela sensação de leveza depois de dizer algo que sempre teve medo de dizer, o alívio de finalmente chorar depois de anos se reprimindo, o prazer de se expressar sem se desculpar. São nesses momentos que você percebe: isso sou eu. E esse eu não precisa ser perfeito, não precisa ser aceito por todos, só precisa ser reconhecido por você. Uma das ideias mais provocadoras de Gabor Maté é a seguinte: o corpo fala o que a mente silencia. Aquilo que você aprendeu a ignorar emocionalmente, seu corpo vai tentar expressar de alguma maneira. E quando passamos a vida toda usando nossas adaptações emocionais como forma de sobrevivência, chega uma hora em que o corpo cobra. A dor que você normalizou, a tensão que você chama de meu jeito, o cansaço crônico que parece não ter explicação, tudo isso pode ser um reflexo direto de um trauma emocional disfarçado de personalidade. Você pode até se acostumar com a rigidez dos ombros, com o estômago sempre contraído, com a sensação de nó na garganta. Mas nada disso é natural. São sintomas de uma vida vivida em alerta constante. Uma existência em que você precisou usar máscaras para não ser rejeitado, silenciar dores para não parecer frágil e agradar para ser aceito. E cada vez que você faz isso, seu corpo registra. Ele absorve o impacto daquilo que sua mente preferiu ignorar. Muitas vezes, chamamos de mania aquilo que é, na verdade, um mecanismo de defesa. Chamamos de meu jeito aquilo que é uma forma inconsciente de evitar dor. Por exemplo, ser hiperracional pode ser apenas uma forma de evitar sentir. Estar sempre ocupado pode ser uma fuga da introspecção. Ser forte demais pode esconder a fragilidade nunca acolhida. Essas máscaras emocionais se encaixam tão bem que passam despercebidas. E o preço é alto: desconexão de si mesmo, sofrimento emocional camuflado e, não raro, manifestações físicas de dor. Gabor Maté explora com profundidade o conceito de doença como expressão do trauma não processado. Em seu livro Quando o Corpo Diz Não, ele mostra como doenças autoimunes, câncer, enxaquecas crônicas, distúrbios digestivos e até a insônia podem estar ligados a anos ou décadas de repressão emocional. Não se trata de culpabilizar quem adoece, mas de oferecer uma lente mais ampla. E se a sua dor física for o seu corpo tentando contar uma história que sua mente não teve permissão para narrar? Nesse ponto, o roteiro da vida se complica, porque o eu adaptado aprendeu a calar. Aprendeu que não é tão grave, que todo mundo passa por isso, que não vale a pena mexer no passado. Mas o corpo não esquece. Ele carrega as memórias que você preferiu deixar escondidas. E mais cedo ou mais tarde, essas memórias cobram sua presença. Por isso, um dos primeiros passos para a cura é reconhecer. Aquilo que você chama de personalidade pode estar custando sua saúde. Muitas mulheres que dizem "sou preocupada por natureza" vivem em estado constante de ansiedade. Pessoas que dizem "sou perfeccionista" carregam culpa por qualquer erro. Indivíduos que afirmam "sou bom demais para os outros" geralmente não sabem impor limites.
Esses discursos, por mais comuns que sejam, escondem realidades emocionais muito mais profundas e dolorosas. E aqui entra um ponto central. A cura não começa com a negação dessas máscaras, começa com a escuta delas. Você precisa olhar para o personagem que criou e perguntar: o que você estava tentando proteger? Ao invés de tentar corrigir seu comportamento, tente entendê-lo. Por que você sempre diz sim, mesmo quando quer dizer não? Por que explode em raiva por coisas pequenas? Por que sente uma solidão tão profunda, mesmo cercado de pessoas? Cada uma dessas perguntas é uma chave, e cada resposta, por mais incômoda que seja, é um pedaço de você pedindo reconexão. O que você chama de fraqueza pode ser o seu eu verdadeiro tentando emergir depois de anos em silêncio. O que você chama de crise pode ser a ruptura necessária para que as máscaras comecem a cair. Seu corpo não é inimigo, ele é mensageiro. Ele grita onde você aprendeu a se calar. Ele aperta onde você precisou ceder demais. Ele adoece onde você não se permitiu sentir. E a boa notícia é, ele também se cura quando você começa a escutá-lo. A reconexão com o corpo é, portanto, uma das portas mais sinceras para a reconexão com a alma. Não se trata apenas de tratar sintomas, mas de perguntar: o que essa dor quer me contar sobre a vida que venho levando? A resposta, quase sempre, está ligada à distância entre o que você é e o que foi forçado a se tornar. Chegar nesse ponto da jornada, o momento em que você começa a enxergar que muito do que chamava de eu era, na verdade, apenas um reflexo da dor, pode ser assustador. Mas é também onde a verdadeira liberdade começa a se revelar. É aqui que você pode, pela primeira vez, parar de se perguntar: o que há de errado comigo? E começar a perguntar: o que aconteceu comigo para que eu me tornasse assim? Essa simples mudança de pergunta, proposta por Gabor Maté, é revolucionária, porque ela não te coloca como culpado, mas como alguém que, mesmo ferido, sobreviveu, que aprendeu a se adaptar, a se proteger, a resistir, e que agora tem a chance de fazer diferente, não por obrigação, mas por merecimento. A cura não é um castigo, é um reencontro. Para essa travessia ser possível, é preciso abrir mão das identidades de dor que construímos com tanto zelo. A mulher que sempre foi a forte pode começar a permitir que alguém cuide dela. O homem que viveu sendo o lógico pode aprender a sentir sem vergonha. A pessoa que sempre foi agradável pode finalmente dizer não e bancar as consequências com maturidade emocional. Esse processo de descamação interna é gradual e muitas vezes doloroso. Afinal, desmontar uma personalidade que nos protegeu por décadas exige coragem. Não é sobre deixar de ser você, é sobre parar de ser quem você precisou ser para sobreviver e começar a ser quem nasceu para ser. Aqui, vale lembrar, a autenticidade não é uma performance. Não é ser verdadeiro o tempo todo, nem jogar tudo para o alto em nome da liberdade emocional. É, antes, um compromisso interno com sua verdade, mesmo que ela ainda esteja envolta em medo, insegurança ou dor. É a disposição de se aproximar de si com compaixão, de dizer: essa parte de mim ainda está ferida, mas eu estou aqui por ela. E esse estar por você é uma das maiores curas possíveis, porque o autoabandono, como nos lembra Gabor Maté, é um dos efeitos mais devastadores do trauma. Quando aprendemos a abandonar nossos sentimentos para agradar, a negar nossas necessidades para não incomodar, a silenciar nossas vontades para evitar rejeição, vamos nos afastando de nós mesmos até que um dia não sabemos mais quem somos. A cura é o caminho de volta. É a lembrança de que sua essência continua viva, mesmo que sufocada, que você não precisa ser perfeita, nem agradar a todos, nem carregar o mundo nas costas para ser digno de amor. Você só precisa se permitir voltar, e isso é um processo, um passo por vez, um limite imposto, um choro acolhido, uma verdade dita, um silêncio respeitado. Com o tempo, você começa a perceber que aquela ansiedade constante diminui, que a necessidade de provar seu valor já não te move, que o medo de ser rejeitado perde força
Isso não significa que o trauma desapareceu. Significa que você aprendeu a viver com ele de forma consciente, respeitosa e curativa. Você deixou de ser controlado pelas máscaras e passou a dançar com sua verdade. E o mais bonito dessa jornada é que quanto mais você se conecta com quem realmente é, mais os outros também podem te ver de verdade. Relações superficiais vão embora, máscaras alheias caem, e no lugar disso surgem vínculos autênticos, pessoas que se relacionam com sua essência, não com a personagem que você criou. Gente que não te ama pelo que você faz, mas por quem você é. Gabor Maté nos ensina que a cura não é um destino, mas um caminho. E nesse caminho, cada gesto de reconexão com o seu eu verdadeiro é um milagre silencioso. Você deixa de viver no modo sobrevivência e começa a viver no modo presença. Passa a se escutar, a se respeitar, a se proteger e, acima de tudo, a se amar. Não por ter se tornado melhor, mas por finalmente ter se reencontrado. Você caminhou até aqui por entre memórias escondidas, máscaras emocionais, padrões herdados e dores não ditas. Você olhou, mesmo que por instantes, para o que havia de mais humano em si. A verdade de que boa parte do que você acredita ser você foi, na realidade, uma resposta à dor. Um escudo forjado na infância, uma adaptação à solidão, uma armadura contra o abandono. Mas agora algo novo está surgindo. Se você chegou até esse ponto do vídeo, talvez já sinta que algo dentro de você começou a se mover. Uma sensação quase silenciosa, mas inegável, de que há uma parte sua que quer ser libertada. Um eu verdadeiro, sensível, espontâneo e amoroso, enterrado sob anos de sobrevivência emocional. A verdade é que nós não somos nossas defesas, não somos nossas feridas. Somos aquilo que restou intacto apesar de tudo. A criança que queria ser amada, o adolescente que ansiava por aceitação, o adulto que, mesmo depois de tanta dor, ainda sente que merece uma vida mais leve, mais sincera, mais inteira. A moral desta história é dura, mas libertadora. Tudo aquilo que você acreditou ser sua personalidade pode, na verdade, ser apenas o que você foi forçado a se tornar para ser aceito, amado ou visto. E isso não é culpa sua. Isso é condição humana. Isso é trauma. Isso é sobrevivência. Mas agora você tem escolha. Agora você tem consciência. E como diz Gabor Maté, a consciência é o primeiro passo da cura. Porque quando você percebe que está vivendo em função de feridas antigas, você também descobre que pode começar a viver em nome da sua liberdade emocional. Quando você entende que sua raiva, sua apatia, seu perfeccionismo, sua rigidez não são falhas, mas mecanismos de proteção, você para de se culpar e começa a se cuidar. O caminho não é simples. Não se trata de mudar de personalidade como se fosse algo que se troca como roupa. Trata-se de voltar para si. Para aquela versão sua que foi deixada para trás quando ser autêntico doía demais. E esse retorno exige coragem, exige tempo e, acima de tudo, exige compaixão. Talvez, pela primeira vez, você possa olhar para dentro com menos julgamento. Talvez consiga acolher o medo, a insegurança, a necessidade de controle, a urgência por agradar, com os olhos de quem entende. Você só estava tentando sobreviver. E é nesse espaço de acolhimento que nasce a verdadeira transformação. Não aquela baseada em performance ou autoajuda superficial, mas aquela que brota do reencontro com o seu próprio coração. Você pode ser quem é, pode sentir o que sente, pode existir sem se esconder, sem se adaptar o tempo todo, sem se diminuir para caber na vida dos outros. A cura não é se tornar alguém novo. É, enfim, se permitir ser quem sempre esteve aí, esperando o momento de emergir. Obrigado por caminhar conosco até aqui. Que esse vídeo tenha sido mais que uma reflexão, que ele seja um espelho, um portal, um convite para o início de uma nova história, escrita com mais verdade e menos medo.